Professor Marcelo aqui e hoje a gente vai estar falando sobre genética. Essa vai ser a nossa aula 1 sobre esse conteúdo, onde a gente vai abordar um pouquinho da história do Mendel, que é o pai da genética, certo? Vamos lá então. A genética formalmente, assim, ó, com esse nome, genética, surgiu lá pelos anos 1900, tá? E isso foi a partir do estudo de três biólogos, e são eles: o Hugo de Vries. Ó, gente, eu posso estar errando na pronúncia desses nomes, tá? Mas é só para vocês terem uma noção aí de quem são eles, tá? Hugo de Vries, o Karl Correns e o Eric von. Esse eu nem vou me arriscar a falar o sobrenome dele, tá, gente? Mas eles são respectivamente da Holanda, Alemanha e Áustria. E eles estavam chegando nas mesmas ideias, basicamente, sobre como que passava a característica dos pais para os filhos, a hereditariedade, né? Eles estavam chegando às mesmas ideias. E mesmo que eles não estavam trabalhando juntos, cada um no seu trabalho, fazendo coisas diferentes, estavam chegando nas mesmas ideias de como que era esse processo. E aí, quando eles foram olhar na literatura, porque antes de tu publicar qualquer coisa na ciência, tu tem que olhar a literatura, ver o que foi publicado naquela área antes de você, né? Quais artigos foram escritos sobre aquele assunto, até mesmo para tu se basear neles, ou para tu corrigir aquilo que foi dito, ou para tu confirmar o que foi dito, ou só para tu usar como referência, né? Aprofundar um pouco mais, mas tu precisa conhecer o que foi dito antes. Então, quando eles foram olhar na literatura, eles descobriram que 35 anos antes, um monge agostiniano já tinha chegado nas mesmas ideias. Um monge seria o que para nós seria como um padre, né? Resumindo assim, seria como um padre. Então, um religioso, né? Ele tinha chegado nas ideias já sobre a hereditariedade antes de todos eles. 35 anos antes, era um homem à frente do seu tempo, certo? E esse monge era o Gregor Mendel. Ele descobriu como funciona a hereditariedade, como que passa características, feições dos pais para os filhos, e ele explicou isso nos seus trabalhos. A gente vai ver um pouquinho da história dele hoje, tá? Então, antes de mais nada, essa imagem aqui é uma montagem, tá, pessoal? Não caiam em fake news, isso aí é uma montagem, já tô avisando. o Johann Mendel, o nome de nascimento dele é Johann Mendel, tá? Ele era filho de um casal de agricultores. Então ele era um cara do campo, né? Um cara da roça, assim. Lá na região da Morávia, que hoje fica dentro lá da República Tcheca. E desde pequeno, então, ele trabalhava com abelhas, com animais do campo, com plantas ali. Mas ele tinha uma queda por áreas também, tinha uma afinidade, uma sensibilidade para áreas mais profundas, mais psicológicas, mais subjetivas. Então ele gostava de filosofia, história. Ele até começou a estudar filosofia, só que ele não podia pagar os estudos dele. A família dele não tinha condições de poder manter os estudos, mas ele teve uma outra ideia, que foi custou bastante, mas não foi em dinheiro, tá? Com 21 anos, ele conseguiu estudar sem precisar pagar nada, entrando para o monastério da Ordem de Santo Agostinho. Um monastério, se tornar um monge, ou seja, ele não ia casar, ele não ia ter filhos, ele não ia ter esposa, não ia ter família, ele ia ter que viver meio recluso lá, mas ele ia poder estudar de graça. E ele pensou e foi. Ele aceitou o desafio, foi. Então, com 21 anos, ele se tornou monge. Lá ele foi batizado com um novo nome, que é Gregor, por isso que a gente chama de Gregor Mendel, ou Gregor Johann Mendel, tá? Porque quando ele entrou para o monastério, ele recebeu esse novo nome. E o monastério hoje é um museu em homenagem a ele, tá, gente? Tá aí a foto do monastério onde ele viveu, onde ele caminhou aí. Então, hoje é o Mendel Museum, tá? Lá na mesma cidade de Brum, que era a região ali onde ele morava. E aí, pessoal, aqui em cima é a foto aérea do monastério. Ó. Vocês podem ver que até tem uma parte que parece um castelinho, né? Bem interessante. Um dia eu quero ir lá, se eu puder. E aí, lá no monastério, ele pôde ter uma ampla biblioteca à sua disposição. Vários livros, várias áreas para ele poder estudar. E aí, com 6 anos já ali, depois de 6 anos que ele chegou, ele já estava trabalhando como professor de ensino médio. Então isso foi com 27 anos mais ou menos, se ele entrou com 21, né?
Então, só para vocês terem uma noção de comparação, eu tenho 29 anos e comecei a dar aula nesse ano. Então, ele estava um pouquinho adiantado já, mas estamos na média, né? E o líder lá, o Abade, que é o líder do monastério, né? Era o naturalista Franz Cyril Knapp. E ele foi o mentor do Mendel, e foi ele que enviou o Mendel em 1851 para fazer um estágio na Universidade de Viena, tá? O Cyril Knapp, que era o mentor, ele tá aqui do ladinho, ó. Esse aqui é o Knapp. E aqui em cima é o Mendel, tá? Eu até dei um zoom nessa imagem aí, gente. E vai dizer que não parece que o Mendel tá analisando uma tesoura, tentando descobrir de quem é. E o outro do lado tá meio confuso, esperando o Mendel chegar em alguma conclusão sobre a análise dele. Não sei, eu fico curioso com essa imagem aí, né? Mas lá na Universidade de Viena, eu até botei uma foto atual da universidade aí para vocês conhecerem. Lá ele estudou física, matemática, história natural. E para quem não sabe, história natural são as ciências da natureza, né? É a história da natureza, certo? Então, quando ele voltou da universidade, ele continuou dando aulas numa escola ali da região. E depois de um tempo, o Nap, que era o líder do monastério, fez uma estufa bem grande. E foi ali que o Mendel começou a realizar seus estudos com as ervilhas, beleza? No início, gente, ele não trabalhava com ervilhas. No início, ele lidava com ratinhos. Ele mexia com ratinhos. E ali ele analisava como que as características dos pais passavam para os filhos. Só que o problema é que ele tinha que fazer vários ratos acasalarem. Ele tinha que fazer cruzamentos, né? E fazer vários ratinhos ficar acasalando num lugar onde ninguém acasalava, né? Acabou não pegando muito bem. Isso aí começou a pegar mal. E fora que tinha um monte de ratos daí se multiplicando no lugar ali, então isso acabou não sendo muito aceito, né? Então foi proibido esse tipo de prática. E aí ele passou a cuidar das ervilhas, certo? Que era da espécie Pisum sativum. E a gente vai ver os trabalhos dele na próxima aula, tá? Mas ele utilizava a estufa que foi feita pelo líder dele ali. E é muito mais fácil, né, gente, criar uma planta do que criar um bichinho, né? É muito mais fácil o trato, né? E aí, depois de feito todos os estudos dele, que a gente vai ver na próxima aula, ele publicou os resultados na Sociedade de História Natural de Brum, em 1865. Um ano depois, esses trabalhos ficaram registrados nos anais da sociedade ali, e aí para o resto das pessoas poderem consultar, certo? Ele até enviou um resumo do seu estudo para o Darwin. Ele era muito fã do Darwin, gostava muito das obras que o Darwin escreveu e achou que o Darwin ia se interessar muito, claro que com certeza ia se interessar muito pelos resultados do Mendel. Só que o Darwin acabou nem vendo, não sei se ele não leu ou se ele leu e não deu muita bola, mas ele acabou ignorando. Então, em 8 de janeiro de 1884, o Mendel faleceu sem o devido reconhecimento, tá? Ele não foi considerado muito brilhante nas ideias dele, as pessoas não deram muita bola, ok? Essa é a verdade. Só 35 anos depois que ele foi redescoberto, né? 35 anos depois que ele foi descoberto de novo por aqueles biólogos e tal, que eles perceberam o valor do trabalho do Mendel, tá? Algumas pessoas dizem que o Mendel era muito tímido também, não expressou muito bem as suas ideias. Outros já acham que é o fato dele combinar muita matemática com a botânica, né? Porque tu tá lidando com plantas. E aí ele fazia várias análises matemáticas, porque eram centenas de cruzamentos que ele fazia. Então ele acabava usando muita matemática ali para cuidar dos números e dos resultados. Então quando as pessoas olhavam botânica e matemática, elas achavam que aquilo não tava fazendo muito sentido. Outros dizem também que foi o fato dele usar a palavra fatores. Hoje a gente chama de genes, né? Mas na época ele chamou de fatores. E essa palavra já estava meio em desuso na comunidade, porque tinha um charlatão do passado ali que escreveu uma obra lá falando em fatores, mas foi confirmado que era tudo falso. Mas era outro assunto. Só que como Mendel usava essa palavra, as pessoas acabaram talvez considerando como se fosse um representante daquelas ideias que já tinham sido abandonadas, então não deram muita bola pro Mendel. Podem ter várias razões, certo? Mas ele foi ignorado. Ele mesmo não deu seguimento
com os estudos, porque ele depois, pouco depois, ele se tornou líder do monastério. Então ele se ocupou com o trabalho dele, com o cuidado do monastério e não cuidou mais dos estudos científicos, certo? Mas ainda assim foi muito profundo o trabalho dele, muito enriquecedor para a ciência e por isso que hoje ele é considerado o pai da genética, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco, na próxima aula, a aula 2, a gente vai continuar abordando esse assunto e cada vez vai ficar mais claro e fácil para vocês entenderem a genética, beleza? Valeu, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.